Fala galera, parece que as chuteiras para Society vieram para ficar aqui na Futebox. Tanto é que hoje nós teremos a análise de mais uma chuteira dessa modalidade. Então, para poder conferir tudo que a Adidas X Speed Portal 1 TF tem para oferecer, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar efetivamente o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final dessa análise você tiver um interesse na compra da Adidas X Speed Portal 1 TF ou qualquer outra chuteira da linha X da Adidas, é só você comprar utilizando os links que estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada dia mais. Lembrando também que lá no site da Centauro nós temos um cupom de 10% de desconto exclusivo aqui da Futebox. Lembrando também que essa promoção é válida apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. A Adidas X Speed Portal 1 TF é uma chuteira profissional para a Society que a Adidas oferece aqui no Brasil. E esse tipo de chuteira vem se tornando cada vez mais difícil de se encontrar aqui no nosso país. Por exemplo, a Nike abandonou esse tipo de produto e passou a colocar a segunda linha, a sua linha Pro, como se fosse as top de linhas para a Society e também até mesmo para o futsal. Então a Adidas tem sim aqui um algo a mais para oferecer frente aí às suas principais concorrentes aqui no mercado brasileiro. Começando então a olhar um pouco mais especificamente para a chuteira, aqui na Adidas X Speed Portal 1 TF nós temos aqui exatamente o mesmo cabedal que é oferecido lá na sua versão para campo, que é o cabedal que ele é leve e também muito fino e que a Adidas o batizou de Speed Skin 2.0. Nesse cabedal nós temos sim um toque um pouco mais plástico, mas que com a medida do uso, esse toque vai se tornando um pouco mais suave e também vai melhorando e muito. Além disso, em todo o cabedal, em boa parte do cabedal, principalmente na área medial, não sei se vocês vão estar conseguindo visualizar aí pelo vídeo, mas nós temos aqui algumas pequenas texturas, tanto aqui na parte externa, quanto também aqui na parte interna. Essas texturas estão aplicadas em áreas que, segundo a Adidas, aí, nós temos um pouco mais de contato com a bola e também vão conseguir oferecer um pouco mais de gripe. Mas particularmente falando e também por experiência própria, como vocês vão estar vendo aí ao longo do vídeo, que eu já utilizei essa chuteira, essas skins, né, ou pelo menos algo que seria aí próximo aí de um Demon Skin, dificilmente nós temos aqui algo efetivo, algum ganho técnico, algum ganho de gripe mesmo. Fato é que o cabedal, que é bem fino, ele sim consegue dar aí uma boa sensibilidade ao toque na bola. Isso é realmente inegável. Para quem assistiu lá a análise da Adidas X Speed Portal 1 na sua versão para campo, viu que eu falei um pouquinho a respeito da compressão do knit que é aplicado aqui no peito do pé. Aqui na sua versão para a Society isso também acontece, mas essa pressão também vai melhorando aí com o passar do tempo de uso e ela para de atrapalhar logo aí após o primeiro jogo, até mesmo o segundo jogo seja aí o suficiente para que esse knit se adapte melhor ao seu pé e ganhe aí aquela forma ideal, parando assim de exercer aquela pressão maior em cima do nosso peito do pé. Mas por outro lado, ele consegue aí fazer um agarre muito bem, dar um lockdown muito bom com o nosso pé, mantendo ele bem preso dentro da chuteira. Partindo agora para a parte do solado, a gente tem aqui um solado que é feito totalmente de borracha e que é dividido aqui em duas partes. Nós temos aqui a área do calcanhar, é a área que vai do meio pé até o bico da chuteira. E todas as travas que unem aqui este solado são feitos no formato chevron, que vão dar uma melhor tração para as nossas corridas dentro de campo. E como vocês podem ver mais uma vez, e também para quem me acompanha lá no Instagram, pode perceber que eu já utilizei em jogos oficiais essa chuteira aqui. E esses jogos oficiais foram feitos em gramados naturais. Eu não sofri nenhum tipo de problema com escorregões, não tive nenhuma perca de tração utilizando essa chuteira em um gramado natural. Ou seja, ela pode sim ir para um gramado natural sem maiores problemas. Obviamente que também vai depender um pouquinho desse tipo de gramado. Eu cheguei a utilizar
essa chuteira é um gramado com um solo um pouquinho mais fofo, mas com a grama bem pequena, né? Então nós temos ali um ganho de tração um pouquinho maior. É óbvio que se você for levar esse tipo de chuteira para um campo que tenha a grama um pouco mais alta, então você deve sim optar por uma chuteira de campo com as travas FG e não com o solado TF, como essa chuteira aqui tem. De qualquer maneira, nós também temos aqui uma outra peça do solado aqui, que é o conjunto, né, sola e entressola, que nós temos aqui na Adidas X Speed Portal 1 TF, e que também aqui é o seu maior diferencial para a versão para campo, que é a entressola Light Strike. Lá na sua versão para campo a gente não tem esse tipo de peça sendo colocado na chuteira. Isso daqui é algo exclusivo para as chuteiras de society e também para as chuteiras de salão. Já esse amortecimento Light Strike, para quem aí gosta de correr ou tem aí um apreço maior por tênis de corrida, pode já se familiarizar com esse tipo de tecnologia, já que ela é aplicada nos tênis de corrida da Adidas e que, segundo a marca, é uma peça que é responsável por oferecer aqui uma boa responsividade e também um bom amortecimento de impactos. Desde o primeiro momento que a gente pega essa chuteira e já começa a dar uma olhada maior para a entressola, começa a apertá-la aqui, a gente já percebe que ela tem aqui um bom, diga assim, um bom amortecimento, que isso a gente só vê dentro de campo. A gente vê que essa peça é uma peça um pouco mais macia, por exemplo, da Adidas X Speed Portal 3 TF, que a gente também analisou aqui no canal e pôde perceber que lá a gente tinha algo um pouquinho mais duro. Então aqui sugere-se desde o primeiro contato que a gente vai ter algo mais macio e mais confortável. E foi exatamente isso que a gente viu dentro de campo. A gente não tem aqui um tênis para corrida, algo tão macio assim que vai falar assim, pô, eu tô aqui de fato aqui com algo bem confortável, nada disso. Mas ela consegue reduzir em muito os impactos que a gente tem dentro de campo. Então ela consegue amortecer muito bem e ao mesmo tempo gerar um bom conforto aqui para os nossos pés. Essa peça a gente pode perceber que ela vai desde o calcanhar até o meio pé, o que já atinge aí uma boa área do calçado, conseguindo gerar ainda mais conforto para os nossos pés dentro de campo. E subindo agora para a parte do calcanhar, a gente pode perceber que aqui na Adidas X Speed Portal 1 TF nós não temos aqui aquele Speed Wing, nós temos aqui apenas um detalhezinho que vai desde a entressola até aqui essa parte do calcanhar, essa parte um pouquinho mais alta aqui próximo do nosso tendão. Aqui tem aqui que simula aqui uma placa de carbono que é colocada lá na sua versão para campo. O contraforte dessa chuteira fica internamente, é um contraforte bem rígido que vai oferecer uma boa estabilidade. Já no interior dessa chuteira, nós podemos perceber que nós temos aqui um material têxtil sendo aplicado nesse revestimento, mas uma boa dose de espuma que é aplicada aqui gera o melhor conforto possível. Tanto é que eu não tive o menor problema utilizando essa chuteira, seja com machucados ou bolhas ou qualquer outro tipo de lesão nessa área do calcanhar. Ficou tudo realmente uma maravilha, parecendo que a chuteira já era minha há muito tempo. Se tem um detalhe que a gente pode reclamar ou que pode nos desagradar de alguma maneira, é com relação à sua palmilha que é colada. Essa palmilha colada ela dificulta um pouquinho na higienização e pode também absorver ali aqueles maus odores, gerando ali um pouquinho de chulé para a chuteira, já que ela vai dificultar um pouquinho da ventilação e depois que a gente limpar a chuteira, isso pode aí dificultar um pouquinho na hora da chuteira secar. As diferenças da Adidas X Speed Portal para campo e também para essa society não ficam apenas aqui no seu solado ou na sua entressola. E essas diferenças também atingem o peso total da chuteira, já que a entressola e o solado são peças muito mais pesadas daquilo que a gente encontra nessa área da chuteira lá na versão para campo. Tanto é que na hora que a gente coloca essa chuteira aqui na balança, a gente vai encontrar um peso de pouco mais de 270 gramas. Algo bem maior daquilo que a gente encontra lá na sua versão para campo. E como eu falei, isso se deve muito ao fato a essas peças estarem sendo aqui aplicadas nessa chuteira. E isso faz de fato aí toda a diferença. Mas ainda assim, para uma chuteira society, para uma chuteira de velocidade, é um peso bem aceitável. E ainda mais porque na hora que a gente coloca ela nos pés e está com ela em campo, a gente dificilmente sente uma chuteira pesada no nosso pé. Ela passa aqui uma sensação de pés descalços tão grande que a gente acaba por esquecer esse detalhe de ter um peso um pouco mais alto. E já que a gente tocou aí nesse assunto de pés descalços, essa sensação toda que a gente tem com ela nos pés, e que eu já venho aí
dando alguns pitacos ao longo do vídeo, vou passar para vocês agora um pouquinho dessas impressões que a gente tem com ela, não só em campo, mas também desde o primeiro uso. É uma chuteira que ela é muito bem ajustada do meio pé para trás, com aquele lockdown que eu mencionei para vocês sendo exercido aqui pelo Nite no peito do pé. De fato, nas laterais do meio pé, nós também temos um ajuste realmente muito preciso dessa chuteira. Agora, na biqueira aqui nós temos um ponto um pouco mais largo, que vai favorecer aquelas pessoas que têm essa região do seu pé um pouquinho mais largo. Vai ficar um pouquinho difícil na hora de você calçar, porque de fato aqui o bocal da chuteira, o colar da chuteira um pouquinho mais apertado, mas na hora que a chuteira entrar, ela realmente vai ficar impecável no seu pé. No meu caso, que tem aqui os pés um pouquinho mais magros, um pouquinho mais estreitos mesmo, eu tenho aqui uma certa dificuldade, já que sobra um pouquinho de espaço nessa região, mas nada aqui, mais um par de meias não vai resolver e vai fazer com que essa chuteira fique um pouco mais bem ajustada nessa região dos meus pés. Fora isso, a chuteira realmente parece que foi feita para quem tem aí esse tipo de pé mesmo, já que ela vai conseguir se ajustar perfeitamente. O único detalhe aí que a gente fala para aquelas pessoas que têm o peito do pé um pouquinho mais alto é que talvez nos seus primeiros dias de uso vai ter uma certa dificuldade com a pressão do Nite sendo exercida nessa sua região do seu pé. Mas fora isso, realmente a chuteira não oferece nenhum outro tipo de sobra de cabedal ou qualquer outro tipo de pressão ou ponto de pressão em qualquer local da chuteira. No final, a Adidas X Speed Portal 1.1 TF ela acabou se saindo aqui até melhor do que o esperado. Eu tinha um certo receio quanto ao seu cabedal ele ter ficado um pouco mais grosso do que a gente tinha lá na X Speed Flow, mas com o passar do tempo de uso, esse cabedal foi de fato melhorando e muito. E o receio que eu tinha, o que eu estou mencionando, é com relação ao seu toque mais plástico. Quando a gente recebe essa chuteira, quando a gente pega ela novinha e começa a apertar aqui o cabedal, aquele barulho de plástico torcendo característico, ele praticamente vai sumindo com o tempo de uso. Vocês podem perceber que eu vou apertando aqui e ele praticamente não faz mais nenhum tipo de barulho. Se eu continuar utilizando ela rotineiramente, com certeza esse cabedal aqui vai se tornar cada vez melhor. E como eu mencionei, o Nite aqui, ele apesar de exercer um ponto de pressão também nos primeiros dias, com o tempo de uso ele acaba acendendo um pouquinho e vai melhorando cada dia mais. Então, para uma chuteira profissional, a Adidas X Speed Portal 1.1 TF, ela acaba sim se saindo muito bem. Então, é de fato aí uma chuteira que está aprovada, que tem uma boa entressola, que responde muito bem aquilo que é esperado, ou pelo menos aquilo que é proposto por ela. Fora o solado também, que a gente tem aí um certo receio na hora de levar para um gramado natural, mas que ele responde muito bem, mesmo que suas travas não sejam assim tão altas, mas pelo fato delas terem um formato chevron, ela consegue oferecer uma maior agressividade e consequentemente também uma maior tração para esse tipo de uso. E você, já utilizou a Adidas X Speed Portal 1.1 TF? Então me conte tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. A Adidas X Speed Portal 1.1 TF chegou ao Brasil custando R$ 1.500. É de fato aí um preço muito elevado, principalmente se tratando de uma chuteira Society. E ela também, de fato, não vale isso tudo. Mas se você não quer pagar todo esse preço por essa chuteira, é só você acompanhar o nosso canal lá do Telegram. Lá é onde a gente posta as melhores promoções que estão rolando na internet com cupons de desconto exclusivos. Então, para acompanhar esse nosso canal, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas essas promoções. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!